Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à declaração COAF. É uma obrigação destinada a todos os contadores que militam na área contábil e que são responsáveis técnicos por escrituração contábil ou de escritórios ou que participam na área de assessoria, consultoria ou auditoria contábil. Então, todos esses profissionais, eles têm, através da lei, disposição da Lei 9.613, e que foi regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1721 de 2024, os profissionais da área contábil têm uma obrigação legal de fazer a comunicação da ocorrência ao COAF sempre que tiverem conhecimento ou que participarem de operações consideradas como suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento ao crime de terrorismo. E com relação a essa questão, o que seria operação suspeita, né? A legislação estabelece que considera-se como de declaração obrigatória, mesmo que a operação seja ilícita, sempre que um pagador efetuar o desembolso de recursos acima de R$100 mil em um único mês, mesmo que esses R$100 mil tenha sido desembolsado em várias parcelas durante o mês. Então, sempre que um profissional da área contábil se deparar, tiver conhecimento ou participar de operações que envolvam esse tipo de negócio, onde o mesmo pagador desembolsa mais de R$100 mil em espécie durante um único mês, o profissional da área contábil fica obrigado a fazer a comunicação ao COAF dessa transação, mesmo que ela seja uma operação limpa, que não tenha nada de irregularidade. Essa comunicação ela deve ser feita, no prazo de 24 horas após o conhecimento ou a participação da operação. Pois bem, se durante o ano calendário 2025, que é o que nós estamos falando agora, os profissionais da área contábil, aquele profissional da área contábil que não teve conhecimento, não participou de nenhuma transação suspeita, ele ainda assim tem uma outra obrigação, a de fazer a comunicação, a declaração da não ocorrência de operações suspeitas, não conhecimento de operações suspeitas. E este prazo se encerra em 31 de janeiro de 2026. Então agora, até 31 de janeiro de 2026, todos os profissionais da área contábil, que são responsáveis por a área contábil, fiscal, de auditoria ou consultoria, eles têm o prazo para fazer a declaração junto ao CFC, da declaração de não ocorrência de operações suspeitas no ano calendário de 2025. Então é uma obrigação legal dos contadores, dos profissionais da área contábil, e que um não fazendo fica sujeito a penalidades. Então, com relação ao COAF, seria esse o recado a transmitir aos senhores. Nós temos agora uma outra alteração, não seria bem uma alteração, mas um esclarecimento por parte da Receita Federal sobre a solução de consulta número 13 de 2026, onde a Receita Federal vem reconhecer que aquela limitação do aproveitamento do incentivo do PAT, que estava estabelecido através do Decreto 10.854 de 2021, que limitava o crédito somente para os trabalhadores com salário mínimo de até 5 salários mínimos e limitado o incentivo a 1 salário mínimo, esta limitação não existe mais por força das decisões judiciais que vêm sendo proferidas em favor dos contribuintes, de modo que agora, no final de 2024, através do parecer SEI da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de número 1506, a Procuradoria abriu mão de recorrer dessas decisões e recomenda para que a Receita Federal não mais faça autuações nesse sentido. Então, a própria Receita Federal agora, através da solução de consulta
número 13 de 2026, reconheceu que essas limitações do PAT elas não mais são aplicáveis. O que significa dizer que o contribuinte pode agora, então, deduzir o incentivo do PAT calculado naquela alíquota de 15% sobre os desembolsos. É lógico que continua ainda aquela limitação a 4% do imposto de renda na alíquota de 15% para aquelas pessoas jurídicas que não têm decisão judicial sobre a alíquota, sobre a dedução em dobro, e aquelas pessoas jurídicas que têm benefício reconhecido em decisão judicial, então aplicam a dedução sobre o adicional também. Então, essa limitação do PAT, né, de somente até 5 salários mínimos e limitada a um salário o benefício, caiu por terra em função dessa decisão, das decisões judiciais e da própria decisão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, agora reconhecida pela Receita Federal. Então, em relação à legislação federal, os recados que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e o André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso painel tributário, vamos comentar de forma resumida as principais alterações que envolvem a legislação tributária gaúcha, publicadas na última semana. No entanto, é importante comentar que houve publicação significativa sobre a regulamentação da reforma tributária. A publicação da Lei Complementar número 227, de 2026, avança na implementação da reforma tributária. O texto traz definições estruturais para o novo sistema, com destaque para 3 pontos importantes que, resumidamente, definem, dentre outras, as seguintes: instituição oficial da entidade pública responsável pela administração do IBS, o Comitê Gestor do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. O órgão terá sede no Distrito Federal, e independência técnica, orçamentária e financeira, definindo os critérios para homologação e uso de saldos credores de ICMS, além do aproveitamento de créditos de ICMS substituição tributária sobre os estoques existentes em 31 de dezembro de 2032. Regulamentação nacional do imposto sobre heranças e doações, uniformizando a progressividade de alíquotas e alterando a competência para bens móveis, agora no domicílio do falecido, além de preencher uma lacuna legislativa que impedia a cobrança do imposto sobre bens localizados fora do país. Ainda em relação à reforma, foram publicadas as notas técnicas 2025-001 na versão 1.12a e 2025-002 na versão 1.04a, trazendo ajustes de validação e adaptações para o bilhete de passagem eletrônico no transporte aéreo. Agora, em relação à regularização de pendências no Simples Nacional, informamos que a Secretaria da Fazenda do Estado divulgou em seu site notícia importante para os micro e pequenos empresários. As empresas excluídas do Simples Nacional têm oportunidade para retornar ao regime ainda em 2026. O prazo para regularização de débitos e solicitação de reingresso encerra-se em 30 de janeiro. Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado, cerca de 1.500 empresas excluídas por débitos de ICMS no Rio Grande do Sul poderão aderir e retornar aos benefícios do Simples Nacional em 2026. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo portal do Simples Nacional. Se deferida, a opção tem efeito retroativo a 1º de janeiro de 2026, garantindo
há continuidade no regime e é necessário quitar ou parcelar todas as pendências fiscais e cadastrais com todos os entes federados antes do fim do prazo. As empresas do Simples Nacional que se encontrem em irregularidade devem ficar atentas para o prazo de 30 de janeiro para regularizar a sua situação perante o fisco. Outra notícia importante publicada no site da Secretaria da Fazenda diz respeito ao programa Refaz Frigoríficos. Conforme comentamos no painel do dia 6 de janeiro, o governo gaúcho lançou um novo programa Refaz, focado exclusivamente no setor de frigoríficos, pelos quinais 1011-2/01 e 1511-3/01, visando auxiliar na recuperação econômica do segmento. São concedidas condições especiais para adesão ao programa até 29 de maio de 2026, de forma que, com a quitação à vista, o frigorífico terá redução de 100% dos juros e 100% das multas. No caso de parcelamento, as reduções serão de 80% a 90% dos juros e multas, dependendo do número de parcelas, e os benefícios alcançam débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024, inscrito ou não em dívida ativa. Já com relação às alterações no regulamento do ICMS, o governo do estado publicou decretos nesta semana passada e, de forma resumida, temos que, quanto ao produtor rural, a nota de talão, a nota em papel, o decreto 58.585 permite excepcionalmente o uso desse modelo 4, nas operações internas até 30 de abril de 2026, postergando a obrigatoriedade exclusiva da nota fiscal eletrônica. Para os combustíveis, foi instituído por meio do decreto 58.588 o CFAP 7.667, específico para a saída de combustíveis e também de lubrificantes para embarcações ou aeronaves em tráfego internacional, equiparada à exportação, cuja vigência ocorrerá a partir de 1º de fevereiro de 2026. Teve mais a alteração referente à isenção do imposto para veículos adquiridos por pessoas com deficiência, de acordo com o decreto 58.589. Com relação às novas orientações normativas, a Receita Estadual publicou instruções que alteram a Instrução Normativa 45/98 quanto à emissão de documentos fiscais. Ela esclarece, através da Instrução Normativa 5, que no caso de devolução simbólica e recusa, a Secretaria da Fazenda ajustou os procedimentos para casos de não entrega ou recusa de mercadoria com operação posterior a destinatário diverso. Nesta situação, o remetente deve emitir nota fiscal eletrônica de entrada para anular a saída original, colocando a natureza da operação retorno por recusa ou não localização, conforme o ajuste CINEF 14 de 2024. Tem prazo de até 72 horas contadas da recusa ou não entrega, e a nota para o novo destinatário deve referenciar a chave de acesso original e conter a observação do ajuste CINEF 14/24. Também foi divulgada a unidade de incentivo do Fundopem, ao IFRS, de fevereiro de 2026, no valor de R$ 37,31, por meio da Instrução Normativa número 6, agora de 2026. Seriam essas as informações da área fiscal envolvendo a legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.
Olá pessoal, bom dia. Semana passada estive aqui com vocês e comentei que o envio dos eventos S1200 do E-Social desse mês estavam suspensos, aguardando a publicação da nova tabela de desconto previdenciário dos segurados e do valor da nova cota do salário família. Na semana passada tivemos a publicação da portaria interministerial número 13, com a nova tabela de contribuição e valor do salário família que vigorarão em 2026. Portanto, com a publicação das novas faixas de contribuição, restou desbloqueado o envio dos eventos periódicos de janeiro de 2026 ao E-Social, uma vez que os cálculos realizados pelo sistema se baseiam nesses valores. A nova tabela dos segurados empregados e trabalhadores avulsos tem valor mínimo de salário de contribuição de R$ 1.621, que é o valor correspondente a um salário mínimo, e teto máximo de contribuição de R$ 8.475,55. Mas cabe um alerta importante. Como a portaria com as novas alíquotas foi publicada com vigência retroativa a 1º de janeiro, significa que o empregador precisará realizar, antes do fechamento da folha deste mês, a retificação dos eventos de desligamento e término do trabalhador sem vínculo de emprego, que já foram transmitidos, para que os cálculos passem a contemplar os valores atualizados pela portaria. Quanto ao valor do salário família, a cota para o filho equiparado a partir de 1º de janeiro de 2026 será de R$ 67,54 para os segurados com remuneração mensal não superior a R$ 1.980,38. Também foi divulgada na semana passada, no portal SPED, a nota técnica EFD-REINF número 1 de 2026, que trouxe orientações acerca das isenções e deduções dos rendimentos recebidos acumuladamente, conhecidos como RRA. No evento R4010, Pagamentos Créditos a Beneficiários Pessoa Física, quando se tratar de RRA, são permitidas as deduções de previdência social e pensão alimentícia. Quanto às isenções, a nota técnica determina os seguintes tipos: parcela isenta 65 anos, pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço, juros, demora recebidos, devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Ainda se tratando de FD-REINF, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje, comunicando que a tabela número 1, anexa aos layouts do FD-REINF versão 2.1.2, e as tabelas do anexo 1 do Manual de Orientações do Usuário da FD-REINF, atualizadas com dados de 15 de janeiro de 2026, foram disponibilizadas em formato editável para auxiliar os usuários e desenvolvedores de aplicações integradas ao sistema. As novas tabelas já estão disponíveis para serem acessadas no portal SPED. Com isso, desejamos a todos uma ótima semana.